Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Doguin e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como sair de um terreno simples como esse para um terreno mais avançado como esse aqui. E isso só usando as ferramentas nativas do próprio Roblox Studio e também um plugin que eu vou estar mostrando ao longo do vídeo. Se você já tentou fazer terreno e achou que ele ficou meio quadrado, meio artificial ou até meio sem vida, fica tranquilo, que hoje você vai sair do vídeo sabendo como deixar o mapa bem mais natural e bonito. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Indo então para o Roblox Studio, vamos começar abrindo aqui a telinha que a gente vai utilizar durante o vídeo todo, que vai ser o editor de terreno. Clicando nele aqui, vai ter essas três opções que a gente vai ignorar por enquanto, porque não é do nosso interesse. Vamos clicar aqui em editar e a gente vai se deparar com todas essas ferramentas que vão fazer a mágica acontecer. A primeira dica que eu dou é utilizar esse plugin que eu vou estar deixando na descrição, chamado Parte para Terreno. Basicamente o que ele faz é transformar qualquer bloco que você clicou em terreno. Então vindo nessa telinha, vocês podem ver que a grama já está selecionada e se eu clicar aqui no meu Base Plate, toda ela vai virar grama. A partir daqui, a gente vai estar utilizando essa base para montar mais do nosso cenário. Tendo a nossa base pronta, eu vou clicar aqui em desenhar e vou começar esculpindo aqui algumas montanhas. Um jeito bem legal de fazer montanha é utilizando aqui o formato de cilindro. Você deixa ele bem alto, então eu vou colocar algo como 16. E clicando aqui em inferior, você vai fazer com que a pré-visualização dos seus cilindros fique mais para cima. Desse jeito. É interessante você utilizar esse bloquear plano aqui no automático também, para que fique tudo na mesma altura. Tendo isso em mãos, agora a gente pode começar a desenhar algumas colinas aqui. Feita essa primeira camada, é interessante você vir aqui e reduzir essa altura para continuar desenhando mais outras camadas inferiores. Você pode repetir o processo também com camadas superiores, então aumentando aqui essa altura um pouquinho mais. Bom, tendo o formato básico aqui dessa montanha, vocês podem ver que ele está bem sem graça e não é próprio para um jogo de verdade. Para melhorar isso, a gente vai utilizar aqui a ferramenta de esculpir. Vamos clicar aqui em subtrair e utilizar o formato de cilindro de novo. Eu vou aumentar isso aqui para algo como 9, para a gente ter mais controle. E vou desativar o meu plano também. Se a gente começar a esculpir, vocês podem ver que ele já vai tomar um formato bem mais natural. E você pode utilizar isso para fazer cenários mais montanhosos. Como vocês podem ver, utilizando o cilindro aqui como formato, temos aqui a flexibilidade para poder fazer um terreno bem mais natural, com bastante rampa e bastante formato. Como vocês podem ver nessa comparação aí, já ficou bem melhor dessa maneira. Agora que a gente tem esse formato mais legal, a gente pode começar a mesclar melhor os materiais. Como vocês podem ver, são diversos materiais para poder utilizar, e para o nosso caso montanhoso aqui, a gente vai estar utilizando o material de pedra. Dessa vez, em vez de utilizar o cilindro, a gente vai estar utilizando a esfera, que vai ser melhor para o que a gente quer fazer aqui. Você pode também reduzir a força para poder ter mais controle sobre suas ações aqui, e vamos mudar aqui também para adicionar em vez de subtrair. Então, a partir do momento que eu começo a clicar aqui, eu consigo adicionar agora o material de pedra na minha superfície. O interessante de utilizar esse material aqui na nossa montanha é que você pode pintar devagarzinho e fazer um formato bem natural. De novo, você pode vir aqui e reduzir a força um pouco mais ainda, para poder sempre ter mais controle aqui. Agora que a gente basicamente pintou esse material de pedra, a gente pode voltar aqui no material da grama e fazer mais alguns ajustes de acordo com o seu interesse. Para melhorar mais ainda, vamos adicionar aqui um terceiro material que vai ser o chão. Porém, dessa vez, em vez de a gente esculpir, a gente vai fazer um caminho subindo até o topo da colina através da ferramenta de pintar. Essa ferramenta é autoexplicativa e ela basicamente vai fazer com que você consiga pintar qualquer material em cima de qualquer superfície. Então, se eu começar a clicar aqui, eu consigo desenhar o meu caminho de terra até em cima da colina. Temos aqui o nosso caminho de terra, então, mas tem um pequeno problema que esse caminho não é exatamente um caminho. Para resolver isso, vamos voltar aqui de novo na nossa ferramenta de esculpir, clicar em subtrair, e agora, com certa delicadeza, você pode começar a esculpir um caminho melhor para poder subir na colina. Nesse meu caso, eu vou deixar a força um pouquinho mais alta e voltar a esculpir.
Perceba que eu faço esses movimentos meio que circulares ao redor do meu pincel, porque isso é uma maneira de eu controlar a área em onde eu tô modificando. Opa, aqui eu acho que eu cavei demais. Perfeito. Agora o nosso caminho está mais acessível, entretanto o nosso chão sumiu. Então eu vou voltar aqui na opção de pintar, no chão, e vou desenhar novamente. Certamente essa montanha já está bem melhor, mas na verdade ainda dá para melhorar esse terreno. Nesse exemplo que está aparecendo aí na tela, vocês podem ver que o terreno de grama basicamente tem duas camadas. A parte de cima, onde vai aparecer de fato a grama, e a parte de baixo, que é a terra. O local onde vai aparecer a grama, na verdade, se baseia na face do topo do seu terreno. Então, nesse meu caso aqui, vocês podem ver que se eu subtrair uma parte desse terreno, vai começar a aparecer essas gramas aí, porque é a face topo desse terreno. Então, para a gente utilizar isso a nosso favor, a gente pode subtrair certas partes do terreno para poder adicionar mais profundidade e mais variedade de materiais. No meu caso, eu vou utilizar essa rampa aqui, e se eu começar aqui a cavar já, vocês podem ver que eu vou ter mais profundidade, um pouquinho mais de riqueza em detalhes. É mais interessante ainda utilizar esse princípio em áreas mais rochosas. Então no meu caso, se eu começar a subtrair essa parte aqui embaixo, onde tem bastante pedra, vai dar um efeito bem legal quando eu adicionar mais dela. Então eu vou voltar aqui em adicionar, voltar no meu material de pedra. E nisso a gente consegue criar esse efeito bem legal de profundidade mesmo, como se fosse uma mini caverna. Partindo agora para mais uma dica do vídeo. Você vê até como avisa se você estiver fazendo um jogo que usa bastante terreno. É interessante que você utilize aqui a ferramenta de suavizar. E o que essa ferramenta vai fazer basicamente é suavizar de fato as arestas dos terrenos para tentar deixar eles de maneira mais homogênea. Como vocês podem ver, passando aqui, ele vai deixando o terreno bem mais natural. Isso é especialmente útil quando você tem esses voxels do terreno meio mal colocados, como se fosse um bug. Nesses casos, é só você clicar aqui com suavizar e ele vai ajustar perfeitamente. Então, além de suavizar as arestas, ele vai te ajudar também a ter um terreno bem mais fluido e melhor para o jogador. Isso também é útil quando você tem um terreno muito íngreme, que pode causar essa complicação que está aparecendo aí na tela, que é quando você tem um terreno que é bem difícil do jogador poder estar subindo. Nesses casos, é bom utilizar esse Smooth e ter cuidado aqui com o ângulo do terreno. No meu caso, se eu utilizar aqui nessa situação, ele vai deixar bem mais acessível para o jogador poder passar. Isso pode até parecer bobeira, mas muitos jogos não fazem isso. Muitos jogos grandes, na verdade. Então sempre faça isso para melhorar bastante o seu terreno. Agora que a gente terminou essa parte da montanha, vamos adicionar aqui em cima um laguinho. Para isso a gente vai estar utilizando o material da água, obviamente. Porém, a gente não vai adicionar essa água de maneira convencional. Vamos utilizar de novo o plugin que eu mostrei. Lembrando que o plugin é de graça e está aí na descrição. Para poder fazer um lago aqui em cima, eu vou utilizar minha ferramenta de desenhar no modo subtrair com o formato de esfera. Importante você fixar aqui o plano no automático para poder manter sempre tudo na mesma altura. Então agora eu vou só desenhar aqui o formato que eu quero no meu lago, deixando aqui uma borda com esse material de chão que a gente vai estar utilizando mais para frente. Agora que a gente terminou de cavar o nosso terreno aqui para fazer o lago, eu vou na minha ferramenta de pintar e vou colocar o material como areia. Eu posso desligar aqui o meu plano, vou aumentar um pouquinho o meu pincel, e agora no meu lago eu posso pintar aqui o material de areia por todo o interior. Agora, utilizando os mesmos princípios que a gente viu até agora, é interessante você mesclar aqui alguns materiais. Então vamos começar aqui com esculpir e dessa vez vou utilizar meu material de limestone. E vou começar a pintar aqui da mesma maneira que eu fiz com as rochas. Pronto, agora que a gente conseguiu mesclar esses dois materiais, temos aqui um problema. Como vocês podem ver, no lago todo, temos esses triângulos de calcário que estão mesclados juntos com o material da areia. Para arrumar esse problema, a gente vai estar utilizando suavizar e vamos utilizar esse pincel durante todo o nosso terreno aqui. Bom, terminando de utilizar aqui o suavizar, vocês podem ver que já ficou bem melhor e bem mais no formato de lago. Para finalizar, eu vou colocar aqui algum material de pedra para deixar mais detalhado ainda. Eu vou estar colocando também esse material de pedra ao redor do meu lago. E para não ficar parecendo muito rochoso, eu vou mesclar ele novamente com a grama.
Lembrando sempre de utilizar a ferramenta de suavizar depois de você fazer qualquer alteração no seu terreno. Bom, agora que o nosso lago está pronto, vamos utilizar então o nosso plugin para poder adicionar a água. Para começar então, a gente vai colocar aqui um bloco e vamos redimensionar esse bloco para poder tampar todo o nosso lago. É importante lembrar que o material ele só vai onde está a região do bloco. Por isso você tem que lembrar de redimensionar para ele encher totalmente o seu lago. Agora é só vir aqui no Parte para Terreno, selecionar aqui o material de água aqui embaixo e clicar no seu bloco. Bom, esse lago ficou bem legal. E como vocês podem ver, dá para ver aqui no fundo, através da transparência, os materiais que estão mesclados. Então aqui a rocha, o calcário e a areia. Então esse é o resultado do nosso esboço aqui dessa montanha. E basicamente todos os princípios e ferramentas que eu mostrei aqui, você pode estar utilizando em qualquer terreno que você for fazer. Então é isso, obrigado a você que assistiu até aqui. Se eu conseguir te ajudar de alguma forma, eu fico muito feliz com isso. Eu peço para você retribuir, deixando aí o seu like e o seu comentário, que vai me ajudar muito nesse começo de canal. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou fazer o meu melhor para poder responder. É isso, muito obrigado e valeu!